Muito bem, vamos testar aqui, ver se estamos ao vivo. Vamos lá. Vamos ver. Sim, estamos muito ao vivo. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras, final de tarde nesse sábado, não é? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esta live do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal transdisciplinar, né, que desenvolve aí reflexões em torno da arte, da estética, do cinema e as humanidades, as epistemologias no entorno delas. Conduzido por mim, seu anfitrião, Doni Correia, um cinéfilo crônico, um curioso contumaz, mestre e doutor em Estética e História da Arte, professor e membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Este canal é um espaço que eu abri para a gente poder discutir todas essas questões aí relacionadas à arte, à estética, à contemporaneidade, e ele só se completa com a sua participação. Portanto, se você é novo ou nova aqui no canal, se está chegando agora, por favor, já se inscreva, já badalhe a sineta, deixe comentários, deixe o seu joinha, compartilhe nas suas redes, porque assim a gente vai ampliando esta teia de ideias. E eu preciso dizer também que agora nós podemos receber também o seu super chat aqui com a sua pergunta, com o seu comentário, e você também pode nos apoiar através da chave Pix que está aí na descrição do vídeo, não é? Na descrição fixa do vídeo. E também você pode nos ajudar assistindo aos vídeos passados, compartilhando as nossas playlists, porque assim o YouTube vai entendendo que o nosso trabalho é relevante e que a gente tem algo a dizer para enriquecer, né, o intelecto de todos vocês que estão aí procurando conhecimento, não é? Eu já vou aqui dando boa tarde para minha querida mãezinha, Zuleika Mamprinha, sempre a primeira a chegar e a última a ir embora, né? Boa tarde a todos. E hoje, gente, nós vamos falar um pouco sobre história da arte, não é? Esse campo que eu estudo profundamente, desde o mestrado, e a história da arte é um campo muito fértil, eu sempre digo, porque nos ajuda a compreender não só os meandros aí da produção artística ao longo de séculos e séculos, mas também nos ajuda a compreender a própria evolução social, como o homem, né, o ser humano pensa ao longo do tempo. E a história da arte, ela não é engessada, não é? A gente não está tratando aqui de coisas que aconteceram no passado e ficaram no passado, muito pelo contrário. Cada período da história da arte nos ensina algo a respeito do período seguinte, e assim nós podemos traçar uma genealogia da nossa cultura por meio das expressões artísticas. E também, mesmo que a gente queira olhar para a história da arte na antiguidade, nós vamos topar aí com coisas sempre novas, porque os estudos não param, não é? Os estudos em cima das grandes obras de arte, dos grandes artistas, nunca param. Então, a gente está sempre descobrindo coisas novas. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, porque na semana passada eu encontrei um artigo, né, recém-publicado no portal UOL, né, o portal UOL tem uma seção lá que se chama Nossa, né, que é uma subdivisão ali dentro dedicada justamente a curiosidades e coisas de âmbitos diversos, mas que trazem principalmente curiosidades sobre coisas novas que estão sendo descobertas aí sobre a história, enfim. E nesse caso, sobre a história da arte. E eu depois, assim que acabar essa live, o link vai estar aqui embaixo, né? Eu quero comentar com vocês hoje algumas coisas a respeito de dois artigos, um do Nossa e outro de uma outra fonte que eu já vou falar daqui a pouco, a respeito do fato de que teria sido descoberto
na Mona Lisa de Leonardo da Vinci o uso de ovos para essa pintura que é disputadíssima para ser visitada no Museu do Louvre, mas encontraram resquícios, né? Quer dizer, estudiosos que fazem escaneamento das imagens o tempo inteiro e tentam entender, né, o processo criativo de um artista, nesse caso Leonardo da Vinci, encontraram no quadro da Mona Lisa alguns resquícios de proteínas da gema do ovo. E eu achei muito interessante porque pintar com ovos não é algo para quem estuda a arte, né? Principalmente para quem pinta. Mas para quem estuda a história da arte e estética também não é algo novo, não é algo assim absolutamente absurdo, né? Olha, usaram ovos. Mas para quem não conhece esse ambiente por dentro, é no mínimo curioso. E aí isso me dá a oportunidade da gente conversar um pouco aqui justamente sobre essa evolução que há na história da arte quanto ao uso, né, de materiais para poder se criar, né? Então, eu separei aqui, como eu falei, 2 artigos para a gente conversar a respeito desse uso dos ovos, né, na história da arte. E eu não vou compartilhar aqui na minha tela, porque esses artigos nos sites eles costumam ser cheios de pop-ups e propagandas e tal, então não vem ao caso, mas vocês vão poder encontrar o link aqui embaixo para poderem depois ler com calma e tal. E lendo esses artigos, eu quero pontuar algumas coisas que não estão no artigo e que servem justamente como uma espécie de pretexto para que eu possa expandir um pouco mais esse assunto dos materiais usados pelos artistas, não é? E a gente vai ver que o ovo é algo que é usado há muito e muito tempo de verdade, porque a gente sabe que eu fiz uma live recentemente aqui no canal, vocês vão poder conferir depois, deem uma olhada aí nessa playlist de História da Arte, vocês vão me ver falando sobre a arte egípcia, em que eu evoco, inclusive, a arte rupestre. Lá nas cavernas, os nossos ancestrais já se utilizavam de elementos líquidos para poderem diluir aquilo que seriam transformados em pigmentos, né? Mas isso, obviamente, que é muito diferente do que a gente conhece hoje com pigmentos industriais, né? Então, nem sempre foi assim. O pigmento industrial, ele surge, de fato, ali no século XIX, quando a indústria, né, se surge e se consolida, quando é possível produzir artificialmente pigmentos. Antes disso, tudo era tirado da natureza. E é isso que a gente vai ver um pouco aqui, né? Então, eu quero começar lendo esse artigo que foi publicado no Nossa, né? Que, de novo, vou deixar o link aí embaixo depois, e que se chama Leonardo da Vinci teria usado um ovo para pintar a Mona Lisa. Entenda. Vamos entender então, ó. E o artigo começa dizendo o seguinte, ó: a Mona Lisa, uma das obras mais icônicas de toda a história da arte, e motivo pela qual milhões de turistas peregrinam até o Museu do Louvre em Paris todos os anos, teria sido pintada com um ovo. Eu quero, inclusive, já deixar o convite para vocês verem aqui nessa mesma playlist de História da Arte do meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias, uma mini aula sobre a Mona Lisa, né? Eu dou uma dissecada na Mona Lisa para a gente entender a razão de tanto mistério e de tanta fascinação que há em torno dessa obra de Leonardo da Vinci, né? E aí o artigo continua dizendo: a conclusão é de um estudo conduzido por um consórcio interuniversitário de pesquisadores da Universidade de Pisa, na Itália, né? Do Instituto de Tecnologia de Karlsruhe e do Donner Institute, ambos da Alemanha. Né? Meu alemão está um pouco fora de forma, mas vamos continuando. Em artigo publicado nesta terça, dia 4 de abril, né? Então, agora recentemente, na revista científica Nature Communications,
os especialistas apontam que os resíduos de proteína há muito encontrados na tela não eram resultado de contaminação ao longo dos séculos, mas de uma técnica intencional usada por artistas europeus dos séculos XVI, XVII e XVIII. Olha que interessante, né? Obviamente que tudo que existe na natureza está exposto a algum tipo de contaminação a todo momento. Mas aqui foi descoberto que sinais de contaminação não tinham nada a ver com agentes externos, mas sim com algo interno, ou seja, intrínseco à pintura, e algo que era muito utilizado entre os séculos XVI e XVIII. Olha lá o que eles dizem, ó. E aí vem uma aspas, né, da Ophélie Ranquet, né, que é uma das pesquisadoras. Ela diz o seguinte, ó: nossos resultados demonstram que mesmo com uma pequena quantidade de gema de ovo, você consegue atingir uma mudança incrível das propriedades da tinta a óleo. Lembrando que a pintura a óleo é o que marca, de fato, o Renascimento, né? Demonstrando como poderia ter sido benéfica aos artistas, explicou uma das autoras, né, dessa pesquisa, Ophélie Ranquet, à CNN americana. E aí o artigo continua. Ela ressalta que há registros de poucas fontes sobre a prática e nenhum trabalho científico havia sido feito antes para investigar o assunto profundamente, mas enxerga efeitos duradouros das gemas de ovos nos trabalhos mais disputados de museus, que vão muito além da estética. Ou seja, né, são resultados que mostram que essas pinturas detêm aí a presença da proteína do ovo, muito menos por uma questão estética do que por uma questão prática. E aqui é importante a gente pontuar o seguinte, pessoal: a arte, na época do Renascimento, né, na Antiguidade, na época do Renascimento, não é como hoje, que o artista é aquele ser destacado da realidade, que fica elucubrando e demora anos para produzir algo. Não. O artista era um artífice, ele prestava serviço, era como um marceneiro que fazia uma mesa, era como um ferreiro que fazia uma ferradura para um cavalo. O artista recebia encomenda, ele tinha que pintar, ele tinha que entregar o trabalho dele. E por isso ele precisava ser, primeiro, rápido, depois econômico e eficiente, né, acima de tudo. Então, a presença do ovo dá para a gente a dimensão de que o artista estava procurando uma solução rápida, eficiente e econômica, como a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Olha lá. Porque o segmento seguinte é ótimo, né? É como eu sempre digo, nessa hora é a hora que o pessoal começa a ir embora da live falando: este professor é um ágrafo. Mas, desculpem o pleonasmo, o artigo diz o seguinte: o ovo fez história, é o subtítulo, né? Como eu digo, o link está aqui embaixo depois. Na antiguidade, os egípcios pintavam com uma mistura chamada têmpera, que combinava gema de ovo com pigmentos em pó e água. E aqui, de novo, eu preciso pontuar para vocês, porque a têmpera é uma técnica que é usada até hoje e que é uma técnica super bacana, inclusive para educadores que trabalham com os pequenos e as pequenas, né, com crianças, para ensinar justamente arte. Eu, por exemplo, aprendi a fazer tinta com ovo lá nos anos 80, frequentando oficinas culturais, né, de desenho e tal. E a têmpera, ela é feita da seguinte maneira: você pega um ovo, você separa a gema da clara, você fura aquela película que tem em volta da gema, que é chamada película vitelina, e é justamente a gema, né, onde vai ser gerado ali o embrião quando o ovo está galado, ou seja, fecundado, né? Você fura essa película e espreme todo o líquido amarelo que sai, né? Separa ali num copinho. Depois você coloca algumas gotas de água destilada, e tem que ser destilada para que não contamine a gema, para não embolorar, para não criar fungo. E aí você coloca umas gotas também de óleo, ou seja, de linhaça ou de cártamo, né, que são as bases oleosas para a diluição da tinta.
E depois você coloca o pigmento. O pigmento, hoje em dia, industrial, ele já vem líquido, ou você pode usar em pó também. Mas é melhor em líquido, porque em pó pode empelotar, né? Mistura muito bem, deixa bem misturado, e aquilo se torna uma tinta, uma têmpera, né? E você pode, então, pintar, né? Nós temos aqui mais pessoas se manifestando. Temos aqui meu caro Flávio Ricardo Vassoler, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, meu velho amigo Doni Correia. Parabéns pelo seu trabalho, estou aqui acompanhando você. Grande abraço. Muito obrigado, Flávio. Flávio que está aí, né, sempre apoiando o nosso trabalho. Ele vai vir aqui em breve, porque nós vamos mostrar aí um curta-metragem que produzimos juntos há muito tempo, né? E já estamos ensaiando de fazer isso aqui no canal há algum tempo, e vamos fazer em breve. Muito obrigado, Flávio, pela sua presença. Então, a tinta, né, a têmpera, ela é feita dessa maneira. E o artigo continua. No entanto, as cores alcançadas eram bem menos intensas do que aquelas que a tinta a óleo, a tinta feita com óleo mesmo, né, de linhaça ou cártamo, oferece. Além disso, a têmpera secava rápido, enquanto a tinta a tinta a óleo, né, pode durar dias, e facilitava o trabalho dos artistas. Então, a têmpera, que é a base de ovo, ela seca muito mais rápido, né? Basta vocês olharem assim, quebrem um ovo, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Se vocês comerem um ovo no café da manhã e deixarem o prato na pia e for lavado ali 1 hora, vocês vão ver que os resquícios da gema do ovo, elas endurecem rapidamente, elas secam, né? E a tinta a óleo não, a tinta a óleo demora semanas, às vezes, para secar, né? Tanto que os artistas faziam ajustes depois, mas é um problema também, como a gente vai ver daqui a pouco, esse fato da tinta não secar rapidamente. O X da questão, contudo, é que a tinta a óleo trazida da Ásia e da Europa na Idade Média, recém-desembarcada na Itália na Renascença, e aí eu preciso dizer que uma hora a gente vai fazer aqui no canal um vídeo sobre um pouco, na verdade 2, né? Eu preciso falar com vocês sobre arte bizantina e arte gótica, né? A arte bizantina, que vem justamente da Ásia, da Eurásia ali, né? Quer dizer, do Oriente Médio, né? É algo que influenciou bastante a pintura renascentista, né? Os árabes sempre, e os asiáticos sempre ensinando coisas aos europeus aí, né? Então, recém-desembarcado na Itália na Renascença, tende a escurecer e se danificar com o tempo, especialmente com a longa exposição à luz. Da Vinci e outros mestres provavelmente descobriram esse problema e recorreram ao antigo método. E é verdade, né? A pintura a óleo, né? A obra de arte pintada a óleo, ela requer um tipo de estocamento e um tipo de preservação muito mais delicado e dispendioso, porque a tinta a óleo se degrada muito rápido, principalmente quando exposta a uma iluminação inadequada. Primeira coisa que os museus e galerias se preocupam quando vão pensar uma exposição de arte renascentista, de arte romântica, enfim, né? Ou com pinturas a óleo até hoje, feitas mesmo com tintas industriais muito mais avançadas, é a condição de luz, condição ambiente, né? Quer dizer, temperatura e luz, porque a tinta a óleo ela pode facilmente se degradar, né? Durante o estudo, os pesquisadores conseguiram recriar o método de composição da tinta renascentista, usando 4 ingredientes: gema de ovo, água destilada, óleo de linhaça e pigmento, que é a receita da têmpera, como eu falei para vocês, né? Mas tem que furar a película vitelina para poder tirar o líquido de dentro do ovo, né? E, aliás, quem gosta de assar torta no forno, fazer esfirra fechada, se for pincelar com ovo, com a gema do ovo em cima, também tira a pele, porque depois que assa, aquele cheiro do ovo queimado é um pouco desagradável, né? Curiosidade culinária aí. Até porque a arte vai buscar na culinária a sua base desde a antiguidade, né? A adição da gema de ovo é benéfica porque pode afinar as propriedades dessas tintas de maneira drástica.
Por exemplo, envelhecendo de forma diferente. Leva mais tempo para a tinta oxidar graças aos antioxidantes da gema. Então, as próprias proteínas presentes ali na gema fazem com que a degradação e o tempo seja menos cruel com esse tipo de pintura, né? E vamos continuando aqui. Além disso, o ovo limita os erros, porque seca mais rápido, como vai falar aqui, né? Ranquet explica que o pigmento branco costuma ser bem viscoso e sensível à umidade, ou seja, ele escorre facilmente na tela. Tem que trabalhar com muito cuidado o pigmento branco, porque de fato, quando você passa, se você passa em excesso, ele vai começar a escorrer imediatamente. Com a camada de proteína fornecida pela gema, a tinta se fixa melhor aos pontos aplicados pelo pintor. Se fixava, né? E tornava suas cores mais vibrantes com bem menos pigmento. Então, como vocês veem, a gema do ovo faz a tinta render de novo, né? O artista precisava ser econômico, porque a gente vai ver que pigmento era uma coisa cara e bem cara, e ao mesmo tempo tem essa função prática de agregar o pigmento, ou seja, o pigmento não vai escorrer, o pigmento não vai borrar, e assim o trabalho fica mais eficiente. A economia vinha a calhar, diz o artigo. Encontrar determinadas cores na Renascença não era nada fácil e barato. O azul marinho, por exemplo, saía da pedra de lápis lazuli, que na época custava mais do que ouro, olha só. Rembrandt, por exemplo, costumava deixar as calças nas lojas em que ele comprava pigmentos, justamente porque o pigmento ele vinha de várias origens naturais. Ele vinha de pedras, ele vinha de areia, ele vinha de plantas. O vermelho, que era super raro antes da descoberta do pau-brasil, aqui nas Américas, né? Era um pigmento que era obtido a partir da cochonilha, que é um inseto, uma espécie de... É um inseto, eu acho, né? Até hoje eu não sei o que é cochonilha direito, mas o inseto macerado liberava, né, uma pigmentação vermelha, então era caro, porque também era difícil extrair. E aqui o lápis lazuli, né, que é o azul marinho, vocês veem que custava mais do que ouro, né? A diferença entre obras que recebiam ingrediente extra e aquelas que não contaram com ele também foi observada pelos cientistas. E aí, né, o artigo vai continuar, mas antes eu preciso aqui dar uma olhada em outros comentários, né? Olha só, né? O Eduardo está falando aqui para a gente, ó, os ovos de Da Vinci foi o clickbait mais erudito dos últimos tempos. A gente tem que se virar como pode, não é, Eduardo? Porque o nosso canal ele precisa crescer e é sempre muito interessante quando a gente consegue usar um pouco aí da comicidade para poder chamar a atenção das pessoas para assuntos de interesse, né? E é claro que foi, né, um clickbait, porque eu gosto muito de trabalhar, né, nesse registro. E o Beto Silva, meu querido Beto Silva, sempre acompanha a gente lá no Tríptico 247, que eu apresento junto com o Flávio Vassoler, que estava aqui agora há pouco, e a Valéria Marque, né, todas as sextas-feiras, das 14 às 15 horas, lá na TV 247, que, aliás, retransmite as minhas lives e os meus vídeos, e eu agradeço muito este espaço. Ele diz, ó, boa noite, Dilma, porque ele sempre diz boa tarde, Dilma, né? Mas agora já é noite. Boa noite, Dilma, Doni e comunidade. Dedo no gostei e compartilhem, por favor, porque assim a gente vai fazendo a teia crescer cada vez mais. Muito obrigado ao querido Beto, que inclusive é autor deste avatar que está aí embaixo, vocês estão vendo a minha marca d'água aí no canto inferior direito, é obra do Beto, que é um grande artista. Vamos continuando aqui, ó. O artigo ainda vai citar, né, outra obra aqui, ó. A Virgem do Cravo, uma das primeiras obras de Da Vinci, atualmente na antiga Pinacoteca de Munique, na Alemanha, possui rugas ao redor da face de Maria e do Menino Jesus. Pintura a óleo começa a secar da superfície para baixo, e por isso que enruga, explica Ranquet.
E é verdade, né? A tinta óleo, ela começa de uma maneira muito rápida até, né? E isso é um problema para os artistas. Ela começa a secar na parte de cima, né? Na parte mais externa dela, de uma maneira muito mais rápida. E isso pode craquelar a imagem. Por isso que a gente vê pinturas mais antigas, assim, toda rachada, né? Parece que está rachado, está craquelado, porque a tinta óleo ela vai secando e vai rachando. Inclusive, nesse vídeo sobre a Mona Lisa que eu tenho aqui no canal, eu mostro um recorte transversal de uma das pinturas de Leonardo da Vinci, mostrando todas essas camadas que ele ia colocando uma sobre a outra, camadas microscópicas, mostrando exatamente como era composta essa sucessão de camadas para chegar na imagem. E lá dá para ver justamente assim pequenos pedaços microscópicos maiores, que são esses craquelados, né, que vão rachando. O uso de pouco pigmento, o que se provava uma necessidade da época, sem a gema de ovo, levava a maiores danos da pintura. Mas com as mesmas quantidades de cor misturada à proteína, o resultado era bem melhor acabado. Então, a diferença é que o ovo, essa proteína do ovo, não demonstrava essa propensão às rachaduras, ao craquelado, né? Os pesquisadores concluíram, enfim, que Da Vinci e outros pintores devem ter notado esta propriedade, porque as rugas apareciam já nos primeiros dias, e uma pintura poderia levar semanas. No caso do Leonardo da Vinci, poderia levar anos, né? O Leonardo da Vinci era conhecido por raramente entregar uma encomenda, porque ele ficava mexendo, mudando e tal, e a obra nunca era entregue, né? Mas poderia levar semanas ou meses para ficar pronto, ou até mais. Michelangelo levou 4 anos para pintar o teto da Capela Sistina no Vaticano. Um ovo salvou a história. Olha que interessante, né? Então, aqui, essa matéria publicada no portal UOL, né? Na seção Nossa, falando justamente sobre a propriedade da gema do ovo. Agora, se vocês acham que somente a gema possui propriedades, né, possui algum tipo de propriedade artística, se enganam. A clara do ovo também sempre foi usada nos séculos anteriores como uma alternativa a soluções industriais, né? Como, por exemplo, outro artigo que eu quero trazer aqui para vocês, que é da revista online, né, ArtRef, e eu vou deixar o link aí embaixo para vocês, é um site dedicado ao mercado de arte, enfim, e a história da arte. Vai estar aí embaixo assim que acabar a live, os links estão aí disponíveis para vocês. E o artigo diz o seguinte: a importância do ovo na pintura e na fotografia. Olha que interessante, hein? E é assinado por Paulo Varela, né? Um artigo de 2020, já tem 3 anos aí, um pouco menos de 3 anos, mas dá para a gente, tá muito atual ainda, né? Porque são estudos recentes, né? E ele diz o seguinte, ó: qual a importância do ovo na pintura? Na geladeira, ovos frescos podem durar semanas, mas misturados com pigmentos de cor e pintado em um painel de madeira, eles podem durar mais de 2.000 anos, olha só. Para entender como uma gema pode ser resistente, olha lá, aquele exemplo que eu dei agora há pouco, né? Depois de comer um ovo no seu café da manhã, deixe os resíduos da gema no fundo do prato. Eles vão ser bem difíceis de se limpar depois de secos. Uma das pessoas que mais entendeu deste assunto é Daiane Modestini, professora do Instituto de Belas Artes do NYU, né, o New York University, que também restaurou o Salvatore Mundi, né, de Leonardo da Vinci, de 1490, uma obra polêmica, gente, porque há estudos que apontam que não é de Leonardo da Vinci, mas eu não vou entrar nisso agora, né? A gente pode discutir isso mais adiante. E aí o artigo continua, né? O Paulo Varela. O uso de ovos como mistura base da pintura é presente em toda a história da arte, embora não esteja claro quem deu a primeira pincelada usando material viscoso amarelado. Isso deve ser coisa, gente, do homem neolítico, tá? Tá lá antes até
dos egípcios, antes dos gregos, muito antes dos romanos, né? Então, isso deve ser uma solução encontrada de uma forma quase que instintiva pelos homens neolíticos, pelo ser neolítico, né? Estou falando de, sei lá, 12, 15, 20 mil anos antes de Cristo, né? Usando material viscoso amarelado. Alguns acreditam aos antigos egípcios, após a descoberta, de que alguns retratos da múmia Fayum, dos primeiros séculos depois de Cristo, incluem ovo. E aí já é um momento na história da arte egípcia posterior àquele que eu mostrei no vídeo que está aqui no canal. Vocês podem conferir nesta mesma playlist sobre história da arte, né? Outros acham que pintar com ovo foi usado inicialmente pelos greco-romanos, já que foi mencionado em textos dos antigos romanos Vitrúvio e Plínio. E aí, o artigo continua. Mas, independentemente de quem inicialmente fez o uso criativo para o humilde ovo, fora da culinária, fez com que este logo se tornasse um marco nos estúdios de muitos artistas, verdade. As gemas de ovos eram misturadas com pigmentos de cor, tal, como eu já falei aqui, né, no Renascimento, mas ele vai falar aqui, ó, as primeiras pinturas dos painéis do Renascimento italiano e frequentemente usado por artistas como Fra Angelico, tem um vídeo aqui sobre Fra Angelico no canal, Domenico Ghirlandaio e Andrea del Verrocchio, né, que são os expoentes principais aí do início do Renascimento, né? E ele vai citar aqui, ó, Cennino Cennini, um pintor do Quattrocento, e o Quattrocento é justamente o século XV, né? Os anos 1400. É quando o Renascimento ele se estabelece. Giotto, né? Giotto de Bondone, ele é o pai, assim considerado um dos pais ou o pai do Renascimento, ainda nos anos 1300, final dos 1300, finalzinho da Idade Média. Mas o Quattrocento é a era de ouro do Renascimento, né? Então, Cennino Cennini, um pintor do Quattrocento, treinado por estudantes de Giotto, olha lá, é o editor mais antigo, editor do livro mais antigo, explicando a fórmula de têmpera em seu manual de artesão. Il libro dell'arte e trattato della pintura. O nome do livro do Cennini, né? E diz ele, as aspas agora do próprio Cennini, você deve temperar suas cores sempre com gema de ovo. Cennini instruiu. Sempre use gema, não importando quais cores você vai usar. Exato, porque a cor amarelada da gema do ovo, ela tende, né, a se diluir, essa cor amarela ela vai sumir na medida em que você vai adicionando o pigmento. E quando você adiciona o pigmento, aquela mistura vai tomar a cor que você quer. Então, não importa a cor que você vai usar, você sempre vai usar a gema do ovo para fazer a têmpera. Centenas de anos depois, os ovos tomaram um novo destino nas artes. Neste caso, as gemas eram descartadas em favor das claras de ovo. Olha que interessante, né? Dos ovos, né? Que eram salgadas e usadas na emulsão dos papéis fotográficos do meio do século XIX. A gente sabe que a fotografia ela se estabelece, gente, na Europa, na França principalmente, a partir dos anos 1840. Mas a forma os primórdios da fotografia, né? As chapas fotográficas, elas eram às vezes em vidro, mas existiam já alguns papéis que eram considerados papéis fotográficos. Só que tinham que receber essa camada da clara do ovo agora, né? Por causa da albumina, que está presente na clara, e sal. Olha que interessante, porque o sal ele é justamente o que vai impregnar naquele líquido, né, naquela emulsão, a imagem. Por isso que depois é substituído pelo sal de prata ou outros sais. Então, sempre que vocês ouvirem falar que tem sal ali no filme fotográfico, é porque exatamente são os cristais que vão fixar a imagem da luz quando rebatido no material fotográfico.
e isso no século XIX ainda estava engatinhando, né? Quer dizer, a técnica da fotografia já era algo que estava se desenvolvendo em pleno vapor, mas a técnica da revelação, a técnica da a constatação da imagem sobre papel ainda estava começando. Tanto é que o próprio cinema, antes de usar o filme, ou seja, né, o negativo, a fita, usava diretamente papel fotográfico, e cortado aí nas dimensões da câmera que seria utilizado. Isso é uma conversa para um outro momento, mas o papel fotográfico também era usado nos primórdios do cinema. E aí nós temos uma citação aqui de uma das pesquisadoras, de uma das pessoas que pesquisou aqui, ó. Naquela época, tudo na fotografia dependia das coisas usadas na cozinha. E é verdade, olha, o ovo, sal, né? Diz Art Kaplan, cientista de conservação fotográfica do Getty Conservation Institute, o Getty Institute, né? Que é muito famoso pela preservação, enfim, de obras de arte. As pessoas em casa passavam horas trabalhando e experimentando coisas diferentes. Claro, a gente está falando de processos fotoquímicos, né? Vamos dar mais uma olhadinha aqui antes de eu continuar nos nossos comentários, né? Nós temos o Beto aqui dizendo, ó, então podemos dizer que Da Vinci é italiano da gema. O Beto e as suas grandes tiradas que eu adoro. Lá no Tríptico ele faz muito isso e obrigado, Beto, pelas tiradas espirituosas. Ele era o italiano da gema, né? E um artista da gema também, né? E a Zuleika está falando aqui, a clara do ovo também era usada para engomar roupas na antiguidade. Verdade, veja só que, então, tudo aquilo que era usado na culinária, de alguma forma, encontrava alguma função em outro aspecto da vida, né? Porque a albumina, né? A albumina que é usada, inclusive, em suplementos nutricionais, hoje em dia, para quem malha e tal, ela tende a endurecer, né? Então, isso fazia com que a roupa ficasse engomada e fazia com que criasse essa película em que o sal impregnava a imagem no papel fotográfico, né? Continuando o artigo aqui, ó. Depois que o processo foi publicado pelo fotógrafo francês Louis Désiré Blanquet-Vas, em 1850, as primeiras impressões usando albumina, lá falei, né, se tornaram um processo fotográfico mais predominante do século XIX. Elas foram usadas para imprimir imagens de fotógrafos, que vão de Gustave Legret a Roger Fenton e Félix Nadar. Félix Nadar, né, que é o grande fotógrafo francês que cedeu em 1874 o seu estúdio para que acontecesse a primeira exposição de arte impressionista, os impressionistas, né? Monet, Renoir, Matisse, eu acho que estava lá também, mas enfim, todos esses artistas impressionistas que eram negados pela academia, por serem pouco acadêmicos, amadores, impressionistas, encontraram amparo aí no estúdio de Félix Nadar, em Paris, em 1874. Então, ele também usava essa técnica da albumina, né? Ambas as mídias produziram trabalhos com uma grande longevidade. Mas é importante falar que fazer arte com ovos não está isenta de riscos de conservação. Usar ovos em muitas maneiras provou ser uma receita de fragilidade. Claro, porque aqui a gente está falando do uso de algo que é natural, vem da natureza. Hoje em dia, a gente trabalha com materiais industrializados, então eles se conservam muito mais. Tem conservantes, tem outros tipos de metais pesados que vão fazer, obviamente, vão fazer com que o material dure muito mais, não é? Mais um comentário que nós temos aqui, a Rebeca Bastos dizendo, sempre quando leio ou ouço alguém falando sobre fotografia analógica, parece a mim alquimia, é mágica, e é mesmo, né? Eu acho que a síntese disso que eu estou trazendo a partir desses dois artigos aqui, Rebeca, é justamente essa alquimia, essa artesanaria, né? O artífice agindo diretamente em conjunto com a natureza para produzir algo a partir dela. É muito bonito, de fato, né? O artigo continua aqui, ó. Pinturas de têmpera é ótimo, né? Pinturas de têmpera de ovos, por exemplo, são muito mais vulneráveis aos elementos do que as pinturas a óleo.
porque suas camadas finas criam filme protetor mínimo. E aí tem uma aspas aqui justamente do pesquisador. Sujeira, fuligem, que são gerados pela atmosfera, tendem a se unir à superfície porque a película da tinta não tem tanta integridade quanto a tinta a óleo, né? A tinta com ovos, né? Explica Modestini. Na tinta a óleo, as partículas de pigmento se depositam no fundo e formam um esmalte na superfície que, à medida que o óleo de linhaça seca, torna-se um filme muito mais resistente. Na têmpera de ovo, não tem este esmalte protetor do meio e os pigmentos estão mais expostos. Então, na tinta a óleo, é como se naturalmente se formasse um esmalte, né? Um verniz, né? Uma espécie de impermeabilizador, né? Coisa que não acontece com o material feito a partir do ovo, com a matéria a partir do ovo, né? Isso também torna particularmente difícil conservar as pinturas de têmpera de ovo. Os conservadores devem usar um toque especialmente leve, já que os trabalhos não são tão resistentes à limpeza quanto pinturas a óleo. É verdade, né? Se você vai com muita força, é perigoso você remover a camada da tinta, né? A têmpera de ovo é bastante vulnerável, adverte Modestini, e é preciso ter muito mais cuidado para não danificar o filme da tinta. E aí, voltando a falar desse aspecto da fotografia, fotografias de albumina, por sua vez, são igualmente suscetíveis à degradação, porque o revestimento de papel de clara de ovo é mais permeável do que os processos que usados mais tarde, como o da gelatina, que é aquilo que eu falei, né? A albumina, ela é algo natural, é extraído do ovo. Agora, as gelatinas que foram sendo desenvolvidas ao longo das décadas seguintes, no século XIX, depois século XX, já são químicas, né? Processo fotoquímico, então são mais duradouras, né? Embora o processo tenha sido imediatamente popular, porque ofereceu imagens mais nítidas com maior tonalidade do que o seu antecessor, a impressão de papel com ovo salgado, as proteínas de albumina são sensíveis às mudanças de temperatura e umidade. E aí a clara, ela é muito mais sensível ainda do que a própria gema, né? E aí continua. Eles sabiam que havia problemas com a impressão da albumina, eles, os fotógrafos da época, né? Desde o início. As impressões tenderam a amarelar mais facilmente nas áreas de realce branco e as rachaduras finas se desenvolveriam em apenas alguns anos. Não tem uma durabilidade grande, né? Os fabricantes tentaram resolver esse problema no início, adicionando ácido cítrico ao revestimento como conservante. Então, olha aí, já pega a gema do ovo com sal e agora coloca, sei lá, suco de limão, né? Tem uma experiência muito legal também, que é você misturar, pegar o suco de limão, espremer o limão, pegar um pincel e escrever num papel, assim, qualquer coisa. Você não vai ver aquilo, claro, porque o suco de limão ele é incolor, ali quando você coloca no papel, mas se você queimar por baixo do papel, o papel vai revelando ali uma mensagem, né? O que você escreveu com o suco de limão, né? Então, vejam vocês, de novo, outro aspecto aí da culinária, trazendo, legando algo, né, construtivo a história da arte, né? Então, eles também, ele está falando aqui, os fabricantes tentaram resolver esse problema usando ácido cítrico, né? Mas, eventualmente, o processo da albumina foi abandonado em favor da impressão com gelatina de prata, ó lá. Começa, então, já os metais pesados e tal, que poderiam produzir imagens mais brilhantes e mais duráveis. Verdade, né? É o desenvolvimento tecnológico aí. Eles também eram mais baratos de fabricar. Você não precisava manter uma granja para produzir fotos de gelatina de prata, diz Kaplan, né? E, obviamente, você poderia comercializar essa emulsão de prata, ou sais de prata, de uma maneira em larga escala, né? Não precisava fazer de maneira manual, ali, quase artesanal, né? Apesar de seus desafios únicos de conservação, muitas obras de arte que incluem ovo têm sofrido com o tempo. E ainda há artistas contemporâneos que optam por trabalhar nesses dois meios, apesar da dificuldade de usar um material altamente perecível e, às vezes, difícil. Têmpera de ovo foi apelidada de pintura al putrido, né? Pintura podre em italiano, por causa do cheiro
de gemas podres. É claro, né? Como eu falei, se você vai dourar a sua torta de forno, a sua esfirra fechada, tira a película vitelina, porque senão o cheiro vai ficar forte. E imagina isso dentro de um estúdio de um artista, deteriorando ali, né? Ficando ali em temperatura ambiente. Devia ser horrível, né? O pintor realista de meados do século XX, Andrew Wyatt, trabalhou principalmente na têmpera de ovos. E Cool Shadler, que é outro artista, né, um artista que pintou exclusivamente em têmpera de ovo durante os últimos 25 anos, e é membro do Conselho da Sociedade de Pintores de Têmpera. Sim, existe uma sociedade de pintores de têmpera. Seguiu a liderança de Wyatt até os dias atuais. E aí vai dizer, né? Têmpera de ovo é um meio ideal para mim, diz ela. Ingredientes simples e elementares são um requisito para uma tinta fina. O planejamento metódico de uma imagem, o acúmulo gradual das camadas, todas as coisas se adequam à minha natureza e estilo de vida. E por fim, ó, tá dizendo aqui, Morgan Post, um fotógrafo e professor de fotografia da Universidade de Long Island, que está atualmente trabalhando em uma série de retratos de artistas, está ciente dos problemas de conservação do processo, mas os incorporou ao trabalho. O amarelamento simplesmente acontece, você sabe, diz Post. Há técnicas que você pode usar para contornar isso um pouco, mas eu gosto do amarelo. Ele se ajusta à estética do meu trabalho. Se você trabalha com têmpera de ovo ou conhece alguém que trabalha, entre em contato conosco, gostaríamos de saber, de poder fazer um vídeo sobre a técnica, diz aqui o artigo do Art Hef. Como vocês podem ver, ainda que já esteja superada, então, essa técnica do ponto de vista industrial, do ponto de vista utilitário, ele, então, acaba sendo incorporado como uma técnica, como uma solução estética. Então, veja, aquilo que no Renascimento, até o século XIX, era tido como a única coisa possível, ou uma das poucas coisas possíveis para se chegar a um resultado satisfatório, hoje é utilizado como um recurso de assinatura pessoal do artista. E isso que é o mais bonito da questão, né? Nós temos aqui mais comentários, vamos dar uma olhada aqui. Nós temos o Anselmo Coyote falando, Zuleika Mampri falando com a Zuleika, né? A gema foi utilizada para fazer os pastéis de Belém no convento dos Jerônimos em Portugal. Olha que beleza, né? E o Anselmo também está dizendo, eu tenho um laboratório fotográfico e revelo filmes e faço as cópias em PB. Jamais pensei em usar clara de ovo para sensibilizar papel, mas sei que foi usado no início da fotografia. Olha aí, Anselmo, diga para a gente, se você fizer essa experiência, como que ficou, né? E a Zuleika está concordando aqui, dizendo que o quindim também, eu adoro o quindim, né? Anselmo Coyote, pastel de Belém e muitos outros doces portugueses, são ótimos, né? Aí, tá vendo? A gente começou na arte, foi para a culinária, porque a culinária emprestou à arte muitos recursos, né? Prefiro os cristais de prata, o Anselmo está dizendo, né? E o Beto está dizendo, Doni, alerta, embora algumas pinturas tenham gema, clara e sal, não frite, cozinhe, nem tente comer obras de arte. Pelo amor de Deus, né? Principalmente porque se for pintado a óleo, além de tudo, é tóxico, né? Então, o mais interessante disso que eu tentei trazer para vocês aqui é justamente essa evolução que parte de uma tentativa de algo para resolver um problema e hoje em dia se torna uma assinatura de alguns artistas, alguns fotógrafos, não é? E fica a lição aí para a gente de que a história da arte, a pesquisa em história da arte, como eu disse lá no começo, é algo absolutamente vivo, é algo orgânico, que ainda se move, porque existem muitas coisas ainda a serem descobertas nos trabalhos dos grandes mestres, nas obras anônimas, não é? E por falar em obras anônimas, eu ainda vou na segunda-feira aqui dissecar uma figura, né, uma pintura da arte barroca que se tornou um meme relacionado aí ao BBB 23. Vocês não podem perder às 19 horas. Amanhã nós temos Domingo é Freud, às 16 horas aqui, né? Vamos falar
sobre a indústria da autoajuda e a positividade tóxica. Enfim, como vocês podem ver, este canal é de fato uma teia de ideias que só se completa com a sua participação. E assim eu vou me despedindo de vocês, agradecendo a presença de todos, os comentários deixados aqui, pedindo que vocês, se não estão inscritos, inscrevam-se. Se conhecem quem pode se interessar pelo meu humilde trabalho aqui, compartilhem, mande para essas pessoas. Agradeço também a TV 247 pela retransmissão do meu trabalho e nos vemos amanhã no Domingo é Freud e na segunda-feira com mais História da Arte. Tá bom, gente? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.